Louvado seja Deus. Eu quero que os irmãos fiquem em pé. Nós estamos ministrando a palavra de Deus no livro de Efésios. Estamos nessa pegada aí. E nós temos sido muito abençoados com a palavra de Deus. Eu confesso aos irmãos que eu sou o primeiro a ser alcançado por essa palavra. Que eu leio, releio, medito, vou para comentários, para comentaristas, e eu cresço, cada dia que se passa, eu me convenço de que Jesus é o tudo que nós precisamos. Jesus, ele é a porta de entrada no reino. Ele também é o caminho. Que bênção saber que ele é a porta e também é o caminho. Amém, queridos? Então hoje nós vamos ler Efésios 3, vamos ler os 13 primeiros versículos de Efésios 3. Diz o seguinte a palavra de Deus: Giel e Rose, bem-vindos, cariocas, à cidade de origem novamente, tá bom? Deus abençoe. Efésios 3 diz o seguinte para nós: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios, pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças, vamos falar com Deus. Ó Deus, Tu tens sido tão bom para conosco, Senhor. Nós reconhecemos a Tua bondade, reconhecemos a Tua soberania sobre as nossas vidas, sobre todas as coisas. Amado Espírito Santo, se Tu quiseres me usar nessa noite, estou aqui, amado. Eu entendo de que Tu és soberano, Espírito, e a Tua palavra, ela sempre prevalece sobre as nossas vidas. Senhor, a Tua palavra, ela é tão abençoada. Obrigado, Senhor, pela leitura da mesma nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor, queridos. Eu quero que você fique atento aí. A revelação do mistério de Deus. A revelação do mistério de Deus. Queridos, nós já podemos
manusear a palavra aqui em Efésios capítulo 1, Efésios 2. E em Efésios capítulo 1, Paulo ele fala sobre as riquezas espirituais, as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Ele fala que nós somos ricos, muito ricos, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Depois, Paulo, ele ainda continua falando que nós fomos escolhidos, que nós fomos predestinados nele para o louvor da sua glória. E ele continua discorrendo sobre a sua teologia de forma tão profunda. Os estudiosos falam que Paulo foi o maior teólogo que já existiu na história da igreja. Nenhum teólogo foi tão agraciado com tanto conhecimento de Deus. E ele explica um pouquinho o porquê desses conhecimentos todos que ele demonstrou aqui. E ele continua ainda falando, ele através de uma oração. Capítulo 1, a partir do versículo 15, ele faz uma oração. E nesta oração é uma súplica a Deus para que os crentes de Efésios pudessem conhecer, pudessem se aprofundar naquilo que Deus tinha preparado para eles de antemão. Coisas tão profundas que só foi possível através do Espírito Santo. E no capítulo 2, Paulo ele fala sobre a situação do homem, o homem que vive distante de Deus, que está caminhando para o inferno, que está debaixo da ira de Deus. E para que eles se livrem desta ira vindoura e inevitável, eles precisam fugir para Cristo Jesus. Pois Jesus é o único que nos livra da ira vindoura. É o único porto seguro que existe. Nós não podemos confiar em nada, absolutamente em nada, a não ser em Jesus Cristo. Aí ainda no capítulo 2, nós vimos a semana passada que Paulo, ele discorre que havia uma parede de separação, havia uma inimizade entre Deus e os gentios e os pagãos. Eles não tinham os privilégios que os judeus tinham, mas Paulo deixa bem claro que essa parede, esse muro da inimizade, ele foi derrubado. Ele sumiu através da cruz de Cristo Jesus. E agora, no capítulo 3, Paulo, ele começa aqui nesse capítulo aqui, versículo 2, para vocês terem uma ideia, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça, 3:2, da dispensação da graça de Deus a mim, ou confiado a vós outros, segundo uma revelação. Aí ele continua dizendo, e daquilo que ele expôs, versículo 4, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, quando vocês lerem o capítulo 1, o capítulo 2 de Efésios, vocês vão entender o que eu quis dizer sobre esse mistério. Mas, sobre a revelação do mistério de Deus, Paulo, por 3 vezes nesses versículos aqui, ele fala sobre esta questão dos mistérios de Deus. Dos mistérios de Deus. Então, ele começa no versículo 1. Por esta causa, ou seja, por esses motivos que ele apresentou anteriormente, eu fiz uma síntese de tudo aquilo que ele escreveu no capítulo 1, no capítulo 2. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Olha que coisa, queridos. Paulo, ele está dizendo que ele era prisioneiro, ele estava preso em Roma. Durante o dia, ele estava em uma casa ali preso, livre, mas sendo observados por soldados romanos. À noite, um soldado, ele ficava ali algemado aos pés de um soldado romano para que ele não pudesse fugir, para que ele pudesse ficar esperando o julgamento no tribunal de César.
Então ele diz o seguinte: por esta causa, versículo 1, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Ele está dizendo o seguinte: eu sou prisioneiro, mas eu não sou preso de César. Eu não estou preso aqui nessas cadeias. E ele não faz nenhuma reclamação. Ele não faz nenhuma reclamação estando em uma cadeia daquela prisão e de outras prisões nas quais ele enfrentou. Ele pôde escrever algumas cartas. Ele escreveu algumas cartas da prisão. E ele tem a consciência de uma coisa: ele estava preso, mas não preso por César, por uma cadeia, ou por cadeias, por grilhões. Ele era prisioneiro de Jesus Cristo. Prisioneiro de Jesus Cristo. Em outras palavras, olha o que ele está dizendo: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele está no controle da minha existência. Eu creio na sua soberania. Paulo está dizendo o seguinte: eu estou debaixo da soberania de Deus. Eu me submeto àquilo que Deus está fazendo na minha vida. Carta aos Filipenses é uma das cartas nas quais ele escreve da prisão. E é a carta da alegria. Imagine só, a carta da alegria foi escrita exatamente em uma prisão. Paulo, ele sabia que Deus, ele nunca perdeu o controle da sua vida. Ele nunca perdeu o controle da sua existência. Todas as coisas que aconteciam na vida dele, ele tinha plena certeza de que Deus estava dirigindo a sua vida, a sua história. Olha que ele estava passando por momentos difíceis, por prisões, por carências, por necessidades. O que é que nós podemos aprender aqui, queridos? Quando você estiver passando por dificuldades na sua vida, por escassez, por sofrimentos, glorifique a Deus. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Isso vai gerar, sabe o que no seu coração? Gratidão. Ele mesmo disse: eu aprendi a estar contente em todas e quaisquer circunstâncias. Eu aprendi a estar contente. Aprendi a adorar o meu Deus, porque eu sei que Ele dirige a minha vida, Ele dirige a minha história. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês, eu evangelizando vocês, o resultado foi essas cadeias que eu estou recebendo aqui. Então, amados, nós precisamos entender que Deus, ele nunca perdeu o controle das nossas vidas. Olha o que diz 2 Timóteo 2,9. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Sabe por que Deus permite que nós passemos por dificuldades, por momentos difíceis na nossa existência? É para que Ele seja glorificado. É para que Ele seja exaltado. Igreja do Senhor Jesus, vamos aprender a louvar, a exaltar, a glorificar a Deus em todas as circunstâncias das nossas vidas. Aprenda esse segredozinho, aprenda, meu amado. Os melhores momentos das nossas vidas são os momentos de dificuldade, os momentos nos quais nós não reclamamos, nós só adoramos, só exaltamos ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Aí Paulo, ele continua, versículo 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação. Note bem esta frase: dispensação da graça de Deus. Só esta frase aqui, nesta frase nós poderíamos gastar um bom tempo. Poderíamos discorrer várias horas, porque esse assunto aqui, Paulo fala 3 vezes, 3 ou 4, sobre a dispensação da graça. A dispensação da graça. A palavra dispensação, ela vem de dispensa.
né? De um armazém, de um lugar no qual você guarda assim, joias preciosas, coisas de valores, coisas de valores incalculáveis. Ele está dizendo aqui, dispensação da graça de Deus. Meu Deus, o que Paulo quer dizer com isso? Olha, vocês foram salvos pela graça, como eu discorri no capítulo anterior, mas essa mesma graça, ela nos sustenta. Esta mesma graça, ela tem provisões, provimentos para o nosso dia a dia. Aquelas palavras de Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ela é precisa e ela é profunda. Muitos de nós precisamos aprender a viver nessa dispensação da graça, porque tudo que nós precisamos está na graça de Deus. Tudo que você precisa está na graça de Deus. Mas não esqueça de que é no dia mau que a graça se revela. É nas dificuldades da vida, é nos desprezos. Nos desprezos que a graça se manifesta. É nas injúrias, nas calúnias, nas difamações. É você não dever nada e as pessoas ficarem falando e você tem que suportar tudo calado, bem caladinho. Enquanto você suporta, o Espírito Santo vai fazendo você crescer. Como nós crescemos. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a ouvir mais e adorar mais também, muito mais. Então, Paulo, ele fala sobre a dispensação da graça. Então, ele diz aqui que ele era apenas um administrador. Ele era apenas um mordomo dessa graça de Deus. Ele estava ali como um bom mordomo, como um bom dispenseiro. Uma outra frase também é despensa. Somos despenseiros. E tem um outro significado também que nós não temos como falar tudo agora. Despenseiros. Os despenseiros, eles estão ali a serviço da dispensa, da dispensação. Então, os despenseiros, eles usam em todos e quaisquer momentos as riquezas que há nesta graça do Senhor Jesus. Como nós precisamos aprender a viver pela graça. A graça, ela não é o bastante para a salvação, não. Ela é o suficiente para nós vivermos, para nós entendermos o amor de Deus, as suas misericórdias, aquilo que Ele projetou para nós na eternidade. Louvado seja Deus. Todos nós, queridos, temos uma função no corpo de Cristo de administrar bem a graça, de nos aprofundarmos na graça do Senhor Jesus. Precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Esta graça que nos enriquece, esta graça que faz com que nós sejamos homens e mulheres à imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Olha, Efésios capítulo 1, versículo 10, Paulo já havia dito, um pouquinho antes, Efésios 1, 10, olha o que ele diz, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus como da terra. Olha, os céus e a terra, eles estavam nessa grande expectativa, nessa manifestação desse mistério de Deus, desse mistério, dispensação da graça. Olha o versículo 3. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. Segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. Poxa vida, que coisa maravilhosa. Deuteronômio 29 a 29. Fala o seguinte, coloca para nós aí, filha. Deuteronômio 29 a 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos. Então, Paulo está dizendo o seguinte, o que eu disse para vocês era mistério para o passado, para os crentes do Antigo Testamento. Estava oculta aos seus olhos. Mas os homens, eles são fascinados por mistérios.
Os homens, eles querem descobrir os segredos mais profundos. Mas isso não aconteceu em relação a Deus. Deus, é claro que ele anunciou aos seus santos profetas, diz a palavra. Ele anunciou aos seus santos profetas a chegada do seu Filho Jesus. O Emmanuel, Deus conosco. Os profetas, eles profetizaram por muitos e muitos anos, tanto os grandes profetas como os profetas menores, todos eles profetizaram a chegada de Jesus, esse tempo da graça, esse tempo das riquezas da graça na qual nós estamos vivendo, o tempo que se chama agora. Então, amados, vamos entender o seguinte: hoje não é mais mistério. Paulo revelou para nós. Ele disse para nós que mistério era esse. Qual é o mistério de Deus? É Jesus Cristo. É o Verbo se fazendo carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Então a chegada de Jesus é esse mistério de Deus que esteve oculto, mas que foi projetado na eternidade para que ele viesse, para que pudesse acontecer. Deus faz essas coisas. O que Deus projetou para nossos dias é bem maior. A nação de Israel, eles não entenderam. Eles acharam que eles eram um povo peculiar, que as promessas eram para eles apenas, mas não, Deus sempre deixou bem claro que eles eram um reino sacerdotal, que o intento de Deus era fazer da nação de Israel um reino sacerdotal, mas eles não entendiam isso, não conseguiam entender, mas Jesus Cristo veio e desfez da parede da inimizade, ele quebrou a parede da separação, e hoje todos nós temos acesso ao coração do Pai. Oh, louvado seja Deus! É por isso que Paulo, ele fala ainda, Colossenses 1:26, Colossenses 1:26 e 27, o mistério, Paulo gostava desse tema, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério. Ele está repetindo aquilo que ele disse para a igreja de Éfeso. Entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Que mistério de Deus é esse? É Cristo em mim, Cristo em ti, Cristo em nós, esperança da glória. Como é que nós temos certeza de que nós vamos viver para sempre junto com Deus, juntamente com todos aqueles que viveram para a glória de Deus no passado? Cristo vive em mim, Cristo vive em ti. Este é o mistério de Deus revelado a nós. Paulo, por diversas vezes em Éfeso, ele fala, se não me engano, eu falei a semana passada, eu disse que era Atos, mas não é Atos, é Efésios. Por 12, 14 vezes ele usa a expressão em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo. Olha que coisa profunda, meu Deus. Então nós precisamos entender o seguinte, querido, essa revelação do mistério de Deus. Lendo novamente o versículo 3, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Olha a compreensão de Paulo. Paulo, ele começava a ministrar a palavra para os gentios. Ele chegava em uma cidade. Primeira oportunidade que ele tinha, ia para uma sinagoga. Ele ia de encontro aos seus patriotas. E ele anunciava a palavra. Depois, ele partia para os gentios. E a palavra de Deus diz que ele se estendia pelas madrugadas ensinando a palavra. As pessoas tinham tanta sede de ouvir sobre esse mistério. Mas hoje nós, meu Deus, parece que ninguém quer ouvir a palavra de Deus. Ninguém quer passar 1 hora, 2 horas lendo, estudando a palavra. Mas Paulo, ele diz, resumidamente, provavelmente se Paulo fosse um pastor, hoje nos nossos dias, poucas pessoas tinham coragem de ouvi-lo. Poucas pessoas queriam sentar e ouvir ele dizendo sobre o mistério que esteve oculto, segundo uma revelação.
Paulo fala sobre essa revelação. Capítulo em 2 Coríntios, capítulo 12, se eu não me engano, Paulo ele falando de si mesmo, na verdade, que conhece o homem, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, referindo-se a si mesmo. Subiu até o terceiro céu e viu coisas novas, coisas inefáveis, coisas que os homens não conseguem descrever. Então Paulo, ele ficou tão agraciado, ele ficou tão assim, animado com tudo que ele ouviu, que ele começou a se ensoberbecer. Puxa vida, Jesus se revelou a mim, Jesus se manifestou a mim, porque Paulo, ele não foi uma testemunha ocular de Jesus. Pré-requisito para ser apóstolo, ser testemunha ocular de Jesus. Nós podemos ver no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, né? Pedro dizendo, vamos escolher entre nós um daqueles que estiveram conosco durante esses anos. Então, o apóstolo, quem era o apóstolo? Segundo o que Paulo diz, as testemunhas oculares de Jesus. Tinha que ser testemunha ocular de Jesus. É claro que a palavra apóstolo hoje também tem um significado de missionário, daqueles que organizam igrejas, daqueles que saem de cidade em cidade, pregando o evangelho, começando igrejas. Hoje nós não temos apóstolos. Os missionários que trouxeram a palavra de Deus, os primeiros missionários que vieram dos Estados Unidos para o Brasil, eles tinham palavras de Deus. Existia um ministério apostólico, mas o apóstolo bíblico tinha que ser testemunha ocular de Jesus. Mas hoje os homens querem o título, mas não querem a função. Não querem a função. A função, ela é árdua, ela é pesada. Tem que deixar tudo. Tem que trabalhar com índios. Tem que ir para a África. Tem que falar de Jesus para um povo que nunca ouviu, que não sabe que Jesus existe. Aí vai ser apóstolo. Vai ser um missionário. Vai ser um desbravador. Um homem que tem coragem, acima de todas as coisas, para falar do evangelho. Mas, queridos, Paulo ele continua, olha o versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Olha, mais uma vez, ele fala sobre o mistério de Cristo. Irmãos, o grande desafio para nós, como igreja local, compreendermos o mistério de Cristo. Compreendemos o mistério de Cristo. É por isso que nós conhecemos e precisamos prosseguir em conhecer o Senhor, como diz Oséias. Conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O crente não pode ficar de braço cruzado. O crente ele não é preguiçoso. Esse negócio de dizer que não gosta de ler não existe para um filho de Deus. Não, nós precisamos amar a palavra de Deus. Precisamos amar o Senhor Jesus, nos aprofundar na graça. Se você quer boas referências de bons livros, eu posso indicar para você. Você vai se aprofundar na graça do Senhor Jesus. Você vai crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Olha, já faz 42 anos que eu procuro ler, me aprofundar sobre esse mistério. Eu não conheço nada. Eu não conheço nada, absolutamente nada ainda. Aí ele continua, versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Aquelas testemunhas oculares de Jesus, eles foram privilegiados, mas o privilégio é todo nosso. A nós está sendo revelado os mistérios de Deus. Nós que temos a revelação máxima de Deus aqui na palavra. Nós precisamos examinar as Escrituras, porque nós julgamos ter nelas a vida eterna. E Deus tem compromisso com a sua palavra. É com a palavra de Deus, igreja. Voltemos à palavra, voltemos ao Evangelho. Pois é através do Evangelho que nós descobrimos de fé em fé a preciosidade que há em Jesus Cristo na justificação pela fé.
Como eu preciso de Jesus, como nós precisamos de Jesus, mas nós somos cheios de nós somos egoístas, nós só olhamos para o presente século, para nossas necessidades imediatas. Nós precisamos, como disse João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Mas como assim, João Batista? Os teus discípulos estão indo após ele. Não, quero que ele cresça e eu diminua. Não sou digno de desatar as alpacas das suas sandálias. Eu não sou digno. Aí ele continua, versículo 5, com outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Versículo 6, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Agora ele explica em outras palavras que mistério de Deus é esse. É o Evangelho. O Evangelho. E quando falamos de Evangelho, nós estamos falando de morte de Jesus. Estamos falando de ressurreição. Estamos falando do sangue derramado. Estamos falando que Jesus foi à sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou dos mortos, ele vive, ele foi levado aos céus, assentou à destra de Deus, foi exaltado, foi lhe dado o nome que está acima de todo nome. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, morte e ressurreição de Jesus. Nós precisamos ser cristocêntricos, precisamos centralizar a graça, precisamos ser apaixonados pelas riquezas insondáveis da graça do Senhor Jesus. Precisamos nos apaixonar por Jesus. Jesus, ele deve ser a minha maior paixão, maior objetivo da minha vida. O maior objetivo da sua vida deve ser Jesus Cristo, conhecer ao Senhor Jesus. Versículo 7, o qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça. Novamente, ele fala sobre a graça, como Paulo enfatizava a graça. A mim, o 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Olha a humildade de Paulo. Paulo, ele era um homem, assim, que tinha excelentes qualidades excepcionais. Ele era poliglota, ele era doutor da lei, fariseu dos fariseus, homem culto, homem muito culto, é considerado hoje como o maior conhecedor de teologia que já existiu. Mas ele diz, o menor dos apóstolos, o menor dos santos. Como nós precisamos aprender com a humildade desse homem. Hoje, queridos, tem tanta gente arrotando arrogância, pega um microfone e fala tanta bobagem. Eu estava falando para alguns irmãos, olha, Deus, ele por sua misericórdia e graça, ele está permitindo que muitas bobagens que se praticam nas igrejas por aí, está vindo à tona através das redes sociais, através do Instagram, TikTok, YouTube. São tantas bobagens que existem, que se pregam. Pior de tudo, que tem gente que vai atrás desses líderes, pessoas soberbas, pessoas se colocando no lugar de Deus, vendendo pedacinho lá nos céus. Não é o nosso pedacinho do céu, nossa chácara, não, misericórdia. Sabe, meus amados, o menor dos santos, como nós precisamos aprender a ser humilde. Jesus mesmo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quer saber se um homem é de Deus? Ande com ele. Veja o grau da sua humildade, da sua simplicidade. Jesus foi um homem simples, muito simples, humilde, muito humilde mesmo. Mas ele deixou o exemplo para nós. Nosso exemplo chama-se Jesus Cristo. Agorinha, ele vai dizer, ser depois imitadores de Deus. Logo mais, no capítulo 5, ser depois imitadores de Deus,
como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus. O Deus que eu sirvo, ele é humilde. Paulo demonstrou humildade. Manifestar, ou seja, versículo 10. 8 ainda. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis. Anote essas frases aqui. Eu anotei 10 frases. E nessas 10 frases eu estou discorrendo essa palavra dessa noite para vocês. Insondáveis riquezas de Cristo. Inesgotáveis riquezas de Cristo. Inesgotáveis riquezas de Cristo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele explicando aqui essa frase, ele fez referência a um pai, um filho que estava no mar, na praia. Aí a criança perguntou para o pai: papai, o que é inesgotável, papai? Aí o pai falou: vou explicar para você, filho, o que é inesgotável. Aí pegou um baldinho, foi dentro do mar, jogou água na areia. Foi novamente ali no mar, pegou mais um pouco d'água, encheu o balde e jogou na areia. Depois de ele fazer algumas vezes, eu falei: pai, para. Mas meu filho, tu não quer saber o que é inesgotável? Inesgotável, graça de Deus, é dessa forma. Você passa a vida toda vivendo, usufruindo dessa graça, ela não tem fim. Ela não chega ao seu final. Não chega ao seu final. Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos conhecer as insondáveis riquezas de Cristo. Conhecemos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor. 9. Manifestar qual seja dispensação. Novamente ele repete. Dispensação do mistério que a nós foi revelado, que para nós hoje já foi revelado através de Jesus Cristo. Desde os séculos oculto em Deus. Deus escondeu. O Evangelho foi escondido por Deus para revelar a nós, gentios, a nós pagãos, a nós que não somos descendentes de Israel. Mesmo os descendentes também precisam de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Versículo 10, para que, olha que declaração, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Novamente, multiforme sabedoria de Deus. Qual é a multiforme? As várias formas nas quais a sabedoria de Deus se apresenta. Igreja. O que Deus está fazendo na vida da igreja, sabe que Guajará-Mirim é o que é? Não é por causa da igreja. É por causa da igreja do Senhor Jesus. Se não fosse a igreja em Guajará-Mirim, se não fosse a igreja em Rondônia, no Brasil, no mundo, há muito tempo nós já tínhamos desaparecido do mapa, já não existiam mais nações. É através da igreja de Jesus Cristo que Deus ele está revelando as suas riquezas. E ele ainda, Paulo diz, a multiforme sabedoria, são várias as formas. É interessante que Salomão, ele pediu sabedoria de Deus, Deus deu sabedoria humana. Ele experimentou uma dessas facetas, a sabedoria humana, e se tornou o homem mais sábio que já existiu na face da terra, como diz a palavra. Através de uma graça, desta multiforme sabedoria de Deus. Olha as riquezas que Deus concedeu à igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, é por isso que nós não podemos abrir a nossa boca para falar de igreja nenhuma. Quando você fala do Aparecido, você pode falar, não tem problema nenhum não, porque eu sou falho. Se você não conseguir ver falhas em mim, fique perto de mim que você vai descobrir. Eu vou dizer para você, eu sou humano, sou falho. Mas não é uma boa ideia falar de igreja, viu? Eu já tenho 42 anos que conheço Jesus. Até hoje não conheço nenhuma pessoa que tentou falar de igreja e se deu bem na vida. Não faça isso. Dura coisa é para te recalcitrar contra os aguilhões. Pois Jesus mesmo disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas quem é a igreja? A igreja somos nós. Nós reunidos, nós somos a igreja do Senhor Jesus.
Então não fale da igreja jamais. Você pode discordar de mim, pode se tornar de algum líder, mas não fale. Preste bem atenção. Não fale da sua igreja. Se você não pode orar pela sua igreja, olha, não fale no nome do Senhor Jesus, pois tu está falando de Deus, está falando do Senhor Jesus. E eu tenho que pedir misericórdia ao Senhor pela sua vida. Se você porventura falar, ainda bem que para mim, graças a Deus, não vejo ninguém falando da igreja, mas não é uma boa ideia. Para que pela igreja multiforme a sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principais e potestades nos lugares, novamente ele usa essa expressão, regiões celestiais, lugares celestiais. Versículo 11, segundo o eterno propósito daquele que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, eterno propósito. Qual o tema do nosso ano? Propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? Ter uma família e muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Quero dizer para vocês que quando eu comecei a examinar, me aprofundar nesse propósito, o Espírito Santo me pegou. Eu fui inventado de fazer dezenas e dezenas de estudos, ler livros e mais livros. Aí Deus disse, você quer? Então toma, recebe aí. Meus amados irmãos, como nós precisamos conhecer essa graça, esse propósito eterno de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Romanos 8, 28 ou 30, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É desse propósito que ele está falando. Aí ele explica que propósito é esse, porque os que de antemão conheceu também os predestinou. Olha, os que na eternidade conheceu, nós fomos conhecidos na eternidade por Deus. Os que na eternidade conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Eis o mistério de Deus sendo revelado a você. Eis o mistério de Deus, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, primogênito é que o primeiro que ressuscitou dos mortos. Se há o primeiro, o primogênito, segue os demais. Hoje nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Somos irmãos em Cristo. Desfrutamos de uma comunhão tão bela, comunhão do Espírito Santo, vivendo no convívio da igreja, no nosso dia a dia, crescendo no Senhor, um com o outro também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois isso está a vossa glória. Tem muitas coisas que nós não conseguimos entender na palavra, né, queridos? É necessário você viver muitos e muitos anos, muitos anos. Mas Paulo está dizendo o seguinte aqui, olha, as minhas tribulações, as minhas cadeias, as minhas perseguições, as minhas angústias, isso vai produzir glória para vocês. É isso que Paulo está dizendo. Sabe, em outras palavras, olha o que quer dizer, olha, a graça. Vocês vão viver intensamente na dimensão desta graça, vocês vão se aprofundar na graça do Senhor Jesus. E vocês vão entender de pouco a pouco que é melhor viver na carência do que na abundância. Melhor ser injuriado do que ser elogiado. Ei, coisa profunda. É melhor ser injuriado, caluniado do que elogiado. Ódio. Meu Deus. É necessário viver na dimensão dessa graça, queridos. Essa graça que nos ensina, ela vai tirando as escamas dos nossos olhos. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento e agradeça a Deus pela revelação do seu mistério, porque hoje você conhece a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Jesus é o Senhor da sua vida, Ele vive em ti. Cristo em nós, esperança da glória. Aprove a Deus revelar os seus mistérios que esteve oculto desde a eternidade. Jesus, pelo Evangelho. Hoje nós somos amigos de Deus. Não temos mais inimizade com Ele. Louvado seja Deus. Agradecidos, quero que vocês fiquem em pé. Justamente com o Ministério de Louvor, nós vamos agradecer ao Senhor
por ter enviado o seu Filho Jesus. E hoje nós pertencemos a Ele. Amém.